Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Laécia Kelly e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nós vamos continuar o estudo da citologia e hoje nós vamos abordar as organelas citoplasmáticas. Então vem comigo no nosso estudo. Cada organela tem a sua forma e a sua função bem específica. Nós vamos estudar primeiro os ribossomos, que estão presentes em todas as células, tanto as procarióticas quanto as eucarióticas. Esse termo ribo, relativo a ácido nucleico, nós temos ribossomo, ribo vem de ácido nucleico, e o termo soma vem de corpo. Então, são grãos formados pelo ácido nucleico e proteína e que são visíveis apenas ao microscópio eletrônico. Cada ribossomo ele é formado por duas subunidades de tamanhos e densidades diferentes. Então, eles são produzidos assim. Aonde especificamente? Dentro do núcleo existe um núcleo menor, que é o nucleolo. É lá que são produzidos os ribossomos. Então, neste vídeo aqui mostra a saída dos ribossomos do nucleolo. Eles abandonam o núcleo através dos poros presentes no núcleo e os ribossomos eles se direcionam ou à membrana do retículo endoplasmático ou eles ficam nadando pelo citoplasma livremente, onde eles vão se unir à proteína, a aminoácidos para produzir proteínas. Então, os ribossomos aderidos ao retículo endoplasmático confere ao retículo dois tipos distintos: o retículo endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático não rugoso ou simplesmente liso. A função do ribossomo é produzir proteína, como está aí, e essa proteína ela vai ser eliminada através de secreção para fora do retículo endoplasmático. São vesículas secretoras e o complexo de Golgi reúne essas vesículas vindas lá do retículo endoplasmático rugoso. Então, eles são produzidos separadamente no nucleolo da célula e eles são eliminados para o citoplasma assim, separadamente. É no citoplasma que eles vão unir a subunidade maior com a subunidade menor para sintetizar proteínas, tá? E as proteínas que são produzidas pelo retículo endoplasmático rugoso, devido à presença dos ribossomos, são lançadas no citoplasma em vesículas que são capturadas pelo complexo de Golgi. Então, aqui o retículo endoplasmático, ele pode ser liso quando ele não tem ribossomo. Esse liso também é chamado de agranular ou não granuloso. E o retículo endoplasmático é rugoso quando ele possui ribossomos. Essas rugas que vocês estão observando são os ribossomos aderidos na sua membrana, também chamado de ergastoplasma. Então, nós temos aqui o liso, que lembra mais um sistema de canais, de túbulos, enquanto que o rugoso possui cavidades achatadas chamadas de cisternas. Nessa célula dá para a gente observar em maior detalhe o retículo endoplasmático. Então, tudo que está envolvendo o núcleo aí, essa parte amarela, é o retículo endoplasmático rugoso, tá? E essa parte lisa, que está um pouco mais afastada, é a parte sem os ribossomos, correto? O liso, ele não atua na síntese de proteína pelo fato de não ter ribossomos, mas produzem vários tipos de lipídios. Esses lipídios podem ser destinados à membrana plasmática ou mesmo à produção de esteroides, como, por exemplo, os hormônios sexuais, né? Por exemplo, produção de testosterona, que é feita no testículo, é a presença de lipídios do retículo endoplasmático liso. Abordando agora o complexo golgiense ou complexo de Golgi ou simplesmente dictiossomo. Essa organela foi descoberta no ano de 1898 por Camilo Golgi
por isso o complexo de Golgi. Ela é formada por uma pilha de sacos achatados, ó, você vê que são um monte de bolsas achatadas e empilhadas, e delas brotam pequenas vesículas esféricas. Essas vesículas são de lisossomos. A função do complexo de Golgi basicamente é de empacotar e também de secretar proteínas, o que explica porque o complexo de Golgi é bem desenvolvido em células glandulares. O complexo de Golgi ele recebe proteínas e gordura e lipídios vindas do retículo endoplasmático rugoso e liso e concentra em pequenos sacos ou vesículas que podem ser levados para outras organelas, ou então para a membrana plasmática, ou então para fora da célula. Eles também são responsáveis pela produção do acrosoma, onde esse termo acro significa extremidade e soma significa corpo. O acrossoma é uma vesícula presente no espermatozoide, rica em enzimas que facilitam a entrada do espermatozoide no óvulo. Então, se não fosse a presença do acrossoma, não teria como ocorrer a fecundação. Esse acrossoma ele é formado a partir do complexo de Golgi da célula original do espermatozoide. Na célula aqui em 3D, o complexo de Golgi são essas bolsas aqui que estão pigmentadas em verde. E aí você vê que, feito um corte, ó, são realmente bolsas achatadas e empilhadas. E delas se projetam essas vesículas aí que também estão em verde, tá? Então, quem são os lisossomos? São pequenas vesículas que são produzidas pelo complexo de Golgi. Dentro dele possuem enzimas hidrolíticas, que são enzimas que atuam em meio ácido, mas em contato com a água do citoplasma. E a função primordial do lisossomo é digestão intracelular. Então, quando existe, por exemplo, captura de partículas sólidas, que a membrana realizou ali a formação de pseudópodes, né, falsos pés, esse alimento sólido ele é compartimentalizado. Ocorreu aí a fagocitose. Citose é célula e fago é comer, é como a célula ela vai comer. Nós temos a formação de um vacúolo fagossômico, e é nesse vacúolo fagossômico que os lisossomos, que estão repletos de enzimas digestivas, vão agir agora, eles vão se acoplar numa estrutura só com o fagossomo, formando agora o vacúolo digestivo, onde ele vai liberar essas enzimas, vão digerir esse alimento que foi capturado, e aquilo que for útil atravessa as paredes do vacúolo digestivo e vão compor o citoplasma, e aquilo que não foi digerido vai ser expulso pela célula num fenômeno chamado exocitose. Citose é célula e exo é para fora, ou simplesmente plasmocitose, que representa a defecação celular. O mesmo processo é realizado com gotículas menores, que é a pinocitose. Citose, célula, e pino é bebê. Quando a célula bebe, ela invagina a membrana plasmática, forma-se um suco por onde vai descer essas partículas líquidas. Do mesmo jeito, os lisossomos se abrem nesse vacúolo agora do pinossomo e vão hidrolisar, né? Existem enzimas que, na presença da água, vai realizar a quebra. Com isso, forma-se um corpo residual, que é tudo aquilo que não é utilizado pela célula, não foi digerido e que ela vai eliminar por exocitose. Os lisossomos podem também remover organelas ou então partes desgastadas da célula que não são mais necessárias, que não têm mais funcionamento, promovendo aí uma reciclagem de organelas também, realizando aí a autofagia, onde o termo auto significa si mesmo e fagia representa comer. Então, partículas que não são mais usadas, organelas em desuso, organelas velhas que não têm mais função,
são digeridos na presença dos lisossomos. O que é importante, pois a célula ela mantém as suas estruturas em permanente reconstrução, podendo até mesmo construir uma parte nova à custa daquelas que foram destruídas na presença dos lisossomos. Os lisossomos também são responsáveis por destruir uma célula inteira. Uma célula ela tem um prazo de vida quando chega na morte, no período da morte, que nós chamamos de apoptose, que seria a morte celular programada. Simplesmente os lisossomos começam a estourar dentro da célula. Então as enzimas que estão dentro dos lisossomos começam por destruir aquela célula velha e utiliza parte dessa célula para reconstruir novas células. Eles também são responsáveis pela diminuição da cauda do girino. Observe que no período da metamorfose, o girino apresenta uma cauda e essa cauda ela vai regredindo, ela vai recuando, ela não cai. Mas os lisossomos presentes na cauda simplesmente começam a estourar, fazendo com que a cauda vá diminuindo de tamanho. Assim como no nosso período fetal, entre os dedos, a nossa membrana interdigital também é destruída. Na membrana entre os dedos também é destruída. Os lisossomos é que fazem essa destruição dessa membrana. Nas células vegetais, nós temos a presença dos cloroplastos, que são organelas responsáveis pela fotossíntese. Nós temos aí a célula vegetal. Nós vamos destacar a presença aqui dos cloroplastos. Eles possuem uma dupla membrana e dentro dele possui essas moedas aí ricas em clorofila, que são os tilacoides. Então, como eu havia falado, o cloroplasto possui duas membranas. Internamente aí nesse espaço, que é chamado de estroma, esse espaço que tem a mesma composição do citoplasma da célula vegetal, é chamado de estroma. Existem essas moedinhas aí. Essa moeda recebe o nome de tilacoide, onde o termo tila significa saco e coide vem de eido, significa semelhante. Ficam empilhadas, né? Cada pilha dessa é chamada de grana e o conjunto das granas é chamado de granum, tá? É o plural, né? No granum, ou melhor dizendo, nos tilacoides, ficam concentradas a clorofila, que é a molécula que participa aí da absorção da luz que ocorre na fotossíntese. Essas organelas aí em forma de bastão representam as mitocôndrias, e a função da mitocôndria é a respiração celular, tá? Ela é formada por duas membranas, e a membrana dela interna possui essas dobras ou septos, também chamadas de cristas. Então, como eu havia falado, possui duas membranas. A membrana interna formam cristas mitocondriais. Entre essas cristas há uma solução gelatinosa que lembra o aspecto do citosol, né, do citoplasma, que é a matriz mitocondrial. E é dessa matriz e juntamente com ela, na parte interna da membrana, onde estão as enzimas respiratórias, né, que são as enzimas do citocromo. Na matriz também existe DNA, RNA e ribossomos, o que significa que a mitocôndria ela possui equipamento próprio para sintetizar suas próprias proteínas. O DNA também presente aí nessa organela garante autoduplicação. Então, são as únicas organelas que são capazes de se autoduplicar e produzir as suas próprias proteínas. Vamos ver mais detalhadamente nessa célula aqui em 3D. Então, vamos fazer um corte na mitocôndria para você observar as cristas mitocondriais. Esse espaço de dentro da crista é a matriz mitocondrial, tá? É lá onde está localizado o DNA, o RNA e o ribossoma próprio da organela. Essa foi a nossa aula, pessoal. Eu espero demais que vocês tenham entendido e gostado. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.